Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Nessa terceira aula a gente vai dar continuidade aos nossos estudos em angelologia e nessa parte a gente vai dar um foco maior agora na parte das atividades dos anjos, bem como na relação com o anjo guardião ou os anjos guardiões, né? Como cada um acredita dependendo da linha teológica defendida. Então, para a gente não fazer uma aula muito comprida, vamos lá. Atividade dos anjos. A gente tem muitas atividades dos anjos relatadas na Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, eles aparecem fazendo várias coisas, né? Eles desenvolvem várias funções, mas algumas delas são mais dignas de atenção por conta ou de ser extremamente repetitiva, e aí a gente pode relacionar o anjo a alguém que tem essa função como principal, ou porque aparece fazendo algo extremamente diferente daquilo que a Bíblia relata, né, do restante da Bíblia, como é o caso de um dos pontos que a gente vai comentar hoje. Então, por exemplo, você tem aqui ministrar aos eleitos, um versículo que a gente tem lá em Hebreus, né? Se não me foge a memória aqui, capítulo 1, versículo 14. E não é algo muito difícil da gente ver, né? Porque os anjos eles se apresentam no Antigo Testamento como protegendo pessoas, homens de Deus, o tempo inteiro. Você tem anjos ali numa espécie de teofania indo buscar Ló da sua casa antes da destruição de Sodoma e Gomorra. Você tem anjos protegendo o profeta Eliseu, né, quando ali soldados de um determinado rei vão buscá-lo porque ele estava adivinhando o que o exército daquele reino ia fazer contra as batalhas ali contra o seu povo, o povo de Israel. Então você tem anjos o tempo todo desenvolvendo uma atividade de proteção e de ajuda e de consolo a homens de Deus. Você tem anjos sustentando Elias com um pão, né, quando ele estava ali debaixo do pé de zimbro pedindo a Deus a morte. Então, ministrar aos eleitos, ministrar aos fiéis, aos homens que servem a Deus, nunca foi algo muito difícil de notarmos na Bíblia. Você tem Daniel na cova dos leões, né? Conforme a gente vai falando, vai surgindo aí em mente vários versículos. Você também, que pode estar ouvindo, pode estar pensando aí em vários versículos na qual você pode ver anjos trabalhando em favor daqueles, né, que serviam a Cristo. Ou a Deus, né? Vamos colocar assim no Antigo Testamento. Os anjos adorando a Deus, nesse segundo ponto aqui, adorar a Deus, é algo que você tem também rotineiramente. Você tem, né, no livro dos Salmos as expressões do salmista dizendo: vós que sois seus anjos, né, louvai ao Senhor. Você tem a visão de Isaías, né, dos serafins que voavam acima do trono de Deus e diziam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia de sua glória. Você tem, né, no Apocalipse também, em diversas partes da Bíblia, anjo se prostrando, anjo adorando, anjo cantando a Deus e o servindo de alguma forma. Bom, você tem trechos que apontam aí dentro da Bíblia que anjos não são apenas para adorar a Deus ou para ministrar em favor dos eleitos, mas eles também são para cumprir toda a vontade de Deus. E nesse ponto, cumprir toda a vontade de Deus, entram às vezes ações que algumas pessoas não conseguem aceitar. Deus, sendo onipotente e soberano, né, como a própria palavra já diz, ele pode fazer todas as coisas da maneira como lhe apraz para cumprir os seus próprios objetivos, e tudo é para a glória do nome dele. E nesse intuito, né, nesse caminho do nome do Senhor ser glorificado, do nome dele ser santificado, passa-se pelas trajetórias de punição de pessoas ímpias, passa-se pela trajetória de refinamento de um povo que ainda está sendo provado, né? Então, muitas vezes, a ação de Deus ou a ordem de Deus aos seus anjos tende a ser uma ordem que faz com que o seu anjo pareça mal.
a gente traduz como mal, a gente compreende como mal alguma coisa que me traz uma sensação desconfortável. Por exemplo, eu vou me sentir mal se eu tiver uma doença, se eu tiver um câncer. Agora, se na atmosfera espiritual Deus decretou que um anjo colocasse um câncer no meu corpo, eu atribuo esse anjo o título de mal. Porque se existe uma entidade espiritual que colocou uma enfermidade mortal sem cura em mim, eu vou entender que ela é uma entidade espiritual do mal. Só que através dessa doença, Deus ele pode estar me ensinando, através dessa doença, Deus ele pode estar me livrando, ele pode estar me aperfeiçoando, ele pode estar trabalhando na minha vida de uma maneira a não perder a minha salvação. Então, a gente não pode categorizar anjos como demônios, né? Porque toda vez que a gente fala de anjo mal, a gente já pensa em demônio, né? Como um anjo que caiu do céu na rebelião de Lúcifer, né? Quando houve a batalha no céu e 1/3 das estrelas caíram na terra, como descreve ali o livro do Apocalipse. Mas o anjo, no propósito de fazer toda a vontade de Deus, ele vai fazer algumas coisas que vão ser ruins para algumas pessoas. Por exemplo, você tem no caso de Saul, que havia se rebelado contra Deus, e Saul, tendo se rebelado contra Deus, Deus enviou ali um mau espírito para atormentá-lo, de maneira que ele só era acalmado quando Davi vinha ali tocar o seu instrumento. Davi, quando pecou, né, ele fez um censo, fez a contagem do povo, Deus determinou sobre ele um castigo, porque provavelmente as duas teorias mais aceitas é que quando a contagem do povo, né, quando a numeração do povo fosse feita, havia-se de oferecer-se um sacrifício a Deus por cada pessoa contada, se não me foge a memória ali, ou no livro do Êxodo, ou no livro do Levítico tem essa ressalva. Outra possibilidade é que Davi se encheu de orgulho, né, e estava contando o povo, enumerando o povo para mostrar a sua grandeza e a grandeza do seu povo. O fato é que Deus enviou um castigo e Davi pôde escolher ainda, né, ser consumido pela fome, ser consumido pelos inimigos ou a praga do Senhor durante alguns dias. E ele optou pela praga do Senhor. E em um determinado momento em que a praga estava matando muita gente, Davi ele vai olhar e ele vai ver um anjo com a espada desembainhada apontando para o povo, né? E a gente poderia olhar para esse anjo e falar: esse anjo é um anjo mau, né? Porque é um anjo que está matando o povo de Deus, é um anjo que está trazendo sofrimento. Mas a verdade é que um anjo ou ele é de Deus ou ele não é. Quem categoriza como bem ou mal somos nós, mas isso é completamente indiferente e irrelevante. Porque se ele é um anjo a propósito de servir a Deus, ele não está se preocupando se eu o categorizo como bom ou mal. Ele faz a vontade de Deus, a gente julgando essa vontade como sendo boa ou não. E muitas vezes nós vamos julgar que essa vontade não é boa, muitas vezes a gente julga que as coisas que Deus faz não é bom, né? Seja no caso de um castigo, seja no caso de uma repreensão, seja no caso de uma aprovação, né? Então a gente tem sempre essa tendência de julgar bom ou mal de acordo com a nossa sensação. E um anjo, ele faz aquilo que Deus manda, independente da maneira como você vai sentir ou da maneira como você vai julgar, né? Bom, passando aqui para um próximo ponto, você tem esses serviram a Jesus aqui, né? A gente tem a atividade angelical no ministério de Jesus aí o tempo inteiro. Você tem os anjos no tempo em que Jesus vai nascer, né? Você tem os anjos aí servindo a Jesus, né? Confortando Jesus depois da tentação no deserto. Você tem anjos servindo a Jesus na agonia ali do Getsêmani. Você tem anjos no dia da ressurreição, né? Anunciando ali aos discípulos. Então, essa atividade angelical está ali em torno de Jesus o tempo inteiro. Você tem, inclusive, por exemplo, Jesus dizendo, se ele pedisse ao Pai, ele enviaria 12 legiões, né, para estar auxiliando ele no dia em que ele foi preso. Então, a gente sempre nota essas atividades angelicais em torno do ministério de Cristo aqui na Terra. Militam em um exército,
né, é outro ponto que nós temos aqui. Esses militam em um exército, a gente pode extrair de alguns versículos, mas tem alguns mais interessantes, né, nos livros apocalípticos. Né? Não né, mas a gente tem o livro de Daniel, que também é considerado o Apocalipse do Antigo Testamento. E tanto no livro de Daniel como no livro do Apocalipse você percebe o arcanjo Miguel liderando exércitos, né, numa batalha contra Satanás, numa batalha contra inimigos espirituais. Então você tem anjos adorando a Deus, você tem anjos militando em exército, você tem anjos servindo as pessoas, né, que servem a Deus, você tem anjos cumprindo toda a vontade de Deus, você tem anjos servindo a Jesus durante o seu ministério terreno, né? E por último eu deixei esse ponto aqui embaixo, curando enfermos, que é o texto que aparece em João, capítulo 5, no versículo 14. E a esse texto a gente vai dar uma pequena atenção daqui para frente, mas daqui a pouquinho, né? Então, eu separei aí, são praticamente os mesmos tópicos, mais alguns versículos para depois vocês darem uma olhada com mais calma, onde vocês podem encontrar exemplos, né, de adoração a Deus. Isaías 6.5 ali, né, dos serafins louvando, a gente tem aqui no primeiro tópico, Salmo 148.2, como eu comentei, o livro dos Salmos está bem permeado desses textos de adoração a Deus. Cumprir a sua vontade, está aqui o Salmo 78, no versículo 49, e ali não tem nada muito sugestivo sobre o que seria, né, a vontade de Deus, mas a gente faz todo esse pensamento sobre o que pode ser a vontade de Deus, né? A gente às vezes relaciona que a vontade de Deus é aquela apenas de trazer bênçãos, é apenas de proteger, é apenas de trazer coisas boas. A gente sabe que toda vontade de Deus, que toda vontade de Deus ela é boa, mas nem toda é de acordo com aquela que nos agrada. Então a gente tem ali, eu fiz a anotação, não, essa é a anotação correta, tá certo. Salmo 78, no versículo 49, o salmista durante o salmo está falando sobre o que Deus fez aos egípcios, né? E no versículo 49 está: lançou sobre eles o ardor da sua ira, furor, indignação e angústia, mandando maus anjos contra eles. E aí novamente, né, reforço aquela tendência que as pessoas têm de entender. Maus anjos. As pessoas já têm a tendência de interpretar como demônios, né? Dá a entender que demônios estariam sob o controle de Deus. A gente sabe que Jesus, quando esteve na Terra, ele tinha posse sobre os demônios, ele podia expulsar esses demônios, ele tinha autoridade sobre eles, mas não eram demônios que lhe serviam. A gente sabe que há uma guerra entre o céu e o inferno, mas não são anjos, os demônios não são anjos caídos que estão trabalhando para Deus. Aqui, evidentemente, você tem, né, anjos trabalhando, né, anjos maus contra os egípcios. E mesmo que Deus tenha todo o poder para fazer isso, para pegar meia dúzia de demônio e falar, vai lá, luta contra os egípcios, o mais provável aqui é que o autor esteja falando de anjos com poder para transtornar os egípcios, né? Anjos com poder para trazer a ruína àqueles que traziam a ruína do povo de Deus. Então, não é que o texto se refira a um demônio, mas o anjo, no intuito de fazer toda a vontade de Deus, se necessário for, ele vai matar, ele vai destruir, ele vai afogar no Mar Vermelho, ele vai enviar pragas, né? E tudo aquilo que ele tiver que fazer para cumprir a vontade de Deus. E nisso, o autor aqui dos Salmos, ele vai descrever como maus anjos. Por quê? Porque são anjos que estão causando danos a uma determinada pessoa, né? Mesmo sendo essa pessoa aí um inimigo do povo de Deus. A gente comentou esses pontos, né? Anjos que serviram aqui ao Senhor Jesus em vários pontos aí de seu ministério. Anjos que militam no exército é legal porque tem várias citações, né? Tem Daniel 12, tem Daniel 10, Daniel 12, versículo 1, 10 e 13, tem Apocalipse 12, 7, né? E tem Judas 9,
Judas, no caso, que é só o versículo, uma vez que ele não tem capítulo. Mas são textos até que bem conhecidos. Eu acho que seria interessante a gente dar uma olhada nessa questão do o anjo ele cura enfermos. Para quem concebe a Bíblia Católica, perdão, minha garganta está bem acabada hoje. Para quem concebe a Bíblia Católica como sendo uma Bíblia totalmente inspirada, inclusive os 7 livros que nós protestantes denominamos como apócrifos, né, ou não inspirados pelo Espírito Santo, o livro de Tobias ele seria uma excelente referência para um anjo que cura. Né? Ali a gente tem uma fábula judaica, né, ou uma história onde há a atividade angelical ali de Rafael. E Rafael é um anjo que tem esse dom de cura. E aqui dentro de João 5,14, eu não lembro se é exatamente 5,14, eu tenho que revisar, acho que é 5,4, esse 1 aí tá a mais. A gente tem uma pequena historinha de um anjo curando. Vamos dar uma olhadinha melhor? Que é a famosa história do tanque de Betesda. Isso, é 5,4, né? Tá 14 ali, mas é 5,4. Depois disso, né? Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Então, ora, em Jerusalém, a próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Lembrando que eu estou usando aqui a Almeida Corrigida Fiel. Aí no versículo 4, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Ali, né, vai ter o homem que está aleijado na beira do tanque há 38 anos, Jesus vai vir, ter aquela conversa com ele e vai curá-lo. Mas aqui a gente tem uma história que desde que eu me converti, eu já ouvi essa pregação, onde existe um ponto de interrogação. Se essa história aqui ela é verdadeira ou se essa história aqui ela não é verdadeira. Porque o próprio autor ele não enfatiza que realmente o anjo curava. Né? Ele conta uma história a respeito de uma crença, a respeito de algo que está ali. Né? Mas não aparece aqui o relato, o fato de alguém que realmente foi curado porque desceu um anjo e balançou as águas. E se não bastasse isso, né, parece que ele está dando um pano de fundo. Tem um tanque ali com água, um anjo vem, balança as águas, o primeiro que desce é curado. Né? Mas você não tem um foco, né, algo dizendo que isso é verídico ou não. O que você tem para lançar mais dúvidas sobre essa questão é o fato de que muitos manuscritos antigos não possuem esse texto, né? Dando a entender que ou no texto original ele não existia e ele foi inserido posteriormente, ou ele existia no texto original e por algum motivo ele foi retirado por alguns copistas. Né? Lembrando que nós não temos hoje, século XXI, acesso aos originais, aos manuscritos originais, àquilo que João teria escrito. E o que a gente tem é a cópia da cópia da cópia. E toda vez que algum copista, né, fazia a revisão do texto e copiava, ele podia, alguns deles faziam isso, inserir ou retirar um texto de acordo com a sua visão. Então, por isso que dentro de muitas Bíblias, quando você vai ler, esse pequeno trecho, né, pedacinho do versículo 3, do 4, ele está entre parênteses. E tem uma nota de rodapé, ou tem um asterisco, que vai afirmar que esse texto é um texto duvidoso. Né? É um texto onde as pessoas não sabem realmente se ele é do próprio texto de João ou se ele é inserido posteriormente. Aqueles que defendem a ideia de que o texto foi inserido posteriormente defendem o principal argumento da crítica textual. E a crítica textual, né, estuda o texto no grego e ela observa as palavras gregas que foram utilizadas para escrever principalmente o versículo 4 e percebem que não são palavras que João costuma utilizar no restante do texto. E muitas são essas palavras. Aqui a gente não tem tempo. Né? Existem bons vídeos aqui na internet
onde a gente pode estar consultando, mas essa é a principal ressalva que eles fazem. As palavras utilizadas dentro do versículo 4 são palavras que normalmente João não escreve no restante da carta. Se eu, Diego, escrevo uma carta, tenho o costume de escrever cartas para algumas pessoas, né? Essas pessoas vão ler e elas sabem a maneira como eu escrevo, as palavras que eu costumo utilizar na carta, ou quem me vê falando, sabe o tipo de palavras que eu uso quando eu quero falar sobre um determinado assunto. E assim também era com João. E aí o principal argumento de quem acredita que há uma inserção posterior é de que as palavras desse versículo elas não batem com o restante da carta, né? Então dando uma ideia de grande probabilidade de que esse texto ele possa ter sido inserido posteriormente, né? Talvez aí para acompanhar a cultura da época, né? Porque a cultura da época, os primeiros cristãos, o mundo judeu daquela época acreditava fortemente nesse tipo de milagre da parte dos anjos e por aí vai. Aqueles que acreditam que faz parte do texto original defendem o fato de... Vou colocar um pequeno ponto aqui, né, de que a multidão estava sempre na beira daquele tanque, como está escrito no texto. E a multidão estando na beira daquele tanque tem que ter um motivo para isso. Então, pessoas não teriam fé, não, permaneceriam ali se fosse apenas uma lenda, se fosse apenas um mito. E outro ponto defendido pelo pessoal que acredita que faz parte do texto original é de que existem mais textos, como por exemplo o Diatessarão de Taciano, que é um texto escrito, se não me foge a memória, entre o ano 120 e o ano 160 depois de Cristo, onde Taciano pegou os 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João e colocou tudo dentro de um texto só, e ele também cita esse evento, né? E é um livro posterior ao de João. Então existem evidências aí dos dois lados que afirmam que poderia ou não um anjo estar ali realizando um milagre, né? Até porque aqueles que defendem que esse é o texto verdadeiro e completo traz a ideia de que Deus ele sempre curou, seja através de um profeta, né? E um profeta ele nunca reivindicou a glória para si, ele sempre deu a glória a Deus porque Deus estava curando, então poderia fazer o mesmo através de um anjo. Mas ainda assim fica, né, esse ponto de interrogação e um tema de estudo muito interessante para ser abordado aí paralelamente àquilo que nós estamos vendo. Alguns versículos, né? Esse é o de Hebreus, o aqui da esquerda. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem, falando sobre a adoração aos anjos. E lançou sobre eles o ardor da sua ira, furor, indignação e angústia, mandando seus anjos maus contra eles, que foi o Salmo 78, versículo 49, que a gente leu na Bíblia Online. Alguns versículos sobre a maneira como Jesus era servido pelos anjos. A gente tem aí, então o diabo o deixou e eis que chegaram seus anjos e o serviram, Mateus 4. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela, Mateus 28, dia da ressurreição. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia, lá no Getsêmanes, Lucas 22, 43. Aí a gente tem uma imagem à esquerda figurada, né? Um desenho que seria o tanque de Betesda nos tempos de Jesus, ali os enfermos na escadinha, né? E o tanque aqui cheio de água e as pessoas se lavando. E aqui o que seria esse tanque nos dias de hoje, né? Um pedacinho da foto. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, aqui no texto de Daniel, se não me engano, 10 ou 12, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo e todo aquele que for achado escrito no livro. Um trecho aí apocalíptico do livro de Daniel, e falando um pouquinho sobre Miguel, assim como de Apocalipse aqui na direita, e houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Quando a gente fala em ministrar aos eleitos, né, embora eu já tenha feito aí um breve comentário, a gente tem uma
infinidade de versículos em que a gente vê anjos ministrando aos eleitos. E aí eu deixei alguns para estudo posterior, para dar uma analisada, né? Eu gosto muito de usar o de Hebreus, capítulo 1, para a gente deixar bem fixado. E a gente não vai passar por todos, porque de fato, se a gente for fazer um acompanhamento, você vê que anjo é um negócio bem repetido dentro da Bíblia. Então, o 1,14 está aqui. Não são porventura todos eles espíritos ministradores, ou trabalhadores, ou que trabalham em uma determinada função, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então, uma pergunta retórica, né? Anjos são espíritos ministradores, né, que trabalham, que servem em favor de quem vai herdar a salvação. Outro versículo que eu acho muito legal, né, por conta que ele é pouco lido, ele não é o foco da história, essa é a verdade, que é o Mateus 13:39. Eu acredito que estamos falando sobre o rico e Lázaro. Deixa eu ver. Não, aqui estamos falando sobre a colheita. Mateus 13:39. A gente está falando sobre o joio e o trigo, é isso mesmo. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os seus anjos. Então, Jesus está falando sobre o trigo, né, que é o povo de Deus plantado na terra, o joio, que são os filhos do maligno, e aí a semeadura não pode ser cedo, tem que esperar a ocasião da colheita, e no tempo da colheita, no fim do mundo, quem vai vir recolher o povo de Deus praticamente vão ser os seus anjos. A gente tem também, em paralelo a esse texto, embora não seja o mesmo tema, né, o tema principal daquilo que está sendo pregado, se eu não me engano, em Mateus 24, né, quando anuncia-se a volta de Jesus, ele vem com seus anjos no céu, com rijo clamor de trombeta, e ele vem recolher os seus escolhidos dos 4 cantos da terra. Então a gente tem novamente a ação de Jesus recolhendo o seu povo e os anjos envolvidos nessa tarefa. Outro ponto que a gente tem também é o rico e Lázaro. Acho que a gente tem aqui em Lucas 16:22. E embora o rico e Lázaro fale muito sobre céu e inferno, recompensa para aqueles que sofreram e tormento para aqueles que abusaram da sorte, vou usar assim, né, pessoas que tinham riqueza e foram injustos em suas vidas, a gente tem que pegar os pequenos detalhes aqui. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Então, né, se existe uma ideia vaga sobre como a alma vai a Deus, né, ou como a alma vai ao inferno, a gente tem aqui um trechinho que mostra que o anjo é o responsável por dar o bracinho ali para a alma e acompanhar até o reino dos céus. Embora não seja o foco do texto, a gente tem essas entrelinhas aí. Alguns vão dizer que isso aqui é apenas uma parábola, outros vão reivindicar que em parábola não aparecem nomes, e aqui a gente tem um Lázaro, pode ser que seja uma história, né, um fato que Jesus está contando, mas Jesus ele não mentiria em nenhum ponto, ainda que fosse uma parábola, seria um ensinamento, e esse ensinamento tem que ter pontos verídicos, né? Senão, se houvesse mentira, não seria o próprio Deus que estaria contando. Então a gente tem vários versículos paralelos que mostram a ação de anjos carregando as almas, né, das pessoas, umas para o céu, outras para o inferno. A gente tem anjo guiando os hebreus no deserto, na promulgação da lei em Deuteronômio 33. A gente tem anjo repreendendo Balaão, né? A gente tem anjo sustentando Elias. Então, isso porque, assim, pulei muitos versículos, mas caminhei um pouquinho aqui no Antigo Testamento, um ponto ou outro no Novo, mas a gente consegue ver que existem, e vamos ver ainda mais daqui a pouco em outros versículos, que os anjos eles trabalham muito pelo povo de Deus. E aí a gente tem mais versículos sobre esse ponto, e alguns do Novo Testamento que é interessante. Em Atos 12, Pedro está preso, né, por causa da pregação do Evangelho, e aí você tem um anjo livrando Pedro. Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. A gente tem Daniel na cova dos leões, né? A gente tem os anjos que guardam os pequeninos. Daqui a pouco a gente vai dar um foco maior nele por ocasião do estudo dos anjos da guarda.
e os anjos acompanhando Jesus na segunda vinda, Mateus 24, 31, como a gente tinha comentado agora há pouco. Bom, os anjos eles têm ações no mundo físico. E, embora os anjos sejam seres espirituais, o reinado dele não é apenas no campo das visões dos crentes, né? A gente tem uma série de catástrofes acontecendo na vida real e outras descritas no livro do Apocalipse. E aí a gente tem uma revelação ou um problema, porque quando a gente olha os anjos abrindo os 7 selos do Apocalipse, tocando as 7 trombetas, derramando as taças da ira de Deus, a cada trombeta, a cada selo, a cada taça, o que acontece é morte, o que acontece é fome, é terremoto, é calor, né? E aí a gente começa a fazer relação com tudo aquilo que acontece no nosso dia a dia e relacionar com aquilo que a Bíblia disse. Então, a gente incorre às vezes em 2 perigos. Primeiro, em se basear apenas na ciência, porque hoje em dia a ciência tenta explicar muita coisa daquilo que acontece no nosso mundo físico, e o perigo de espiritualizar praticamente tudo que a gente tem. Então, dentro do livro do Apocalipse, você tem anjos fazendo ações no mundo espiritual e essas ações repercutindo no nosso mundo físico. Tragédias, calamidades, né? E, ao mesmo tempo, você tem isso acontecendo, né? Agora, 2022, 2023, terremoto na Turquia, 25 mil mortos, um dos grandes terremotos que a gente teve aí ultimamente. A gente tem um terremoto que teve o maior número de mortos na história, que foi o terremoto do Haiti, ou do Tahiti, me foge aqui a primeira letra do nome do país, mas que morreu mais de 300 mil mortos. Então, você tem sérios alertas de que o fim está chegando, né? Cremos, quase todo pentecostal crê veementemente nisso, que esses sinais eles são aqueles que anunciam a vinda de Jesus, mas a gente corre o risco de achar que tudo que acontece é porque um anjo está fazendo alguma coisa. E para isso a gente tem que tomar alguns cuidados, né? É como aqueles crentes mais bitolados que acham que todo mal que acontece para alguma pessoa porque a pessoa ela estava dentro de algum pecado específico, né? E Jesus ele deixou isso bem claro, que a gente não devia se preocupar. Tanto se pessoas que estão vinculadas a uma tragédia estão em pecado ou não, mas que a gente deveria se arrepender dos nossos pecados. Então, a gente tem que tomar cuidado para não sair dizendo que tudo que acontece são ações de anjos, mas ao mesmo tempo não desmerecer a profecia bíblica, né? Se a Bíblia diz que as ações de anjos geram esse tipo de coisa, a gente também tem que ter ciência disso, né? A gente teve morte de egípcios na Bíblia, citando, né, no segundo ponto aqui. Os 50 e 50 que Elias foi matando com fogo do céu toda vez que viam prendê-lo e levá-lo, né? Mas a gente tem que tomar nossos cuidados com as nossas afirmações, a fim de termos sempre uma posição equilibrada. Bom, o autor da apostila que nós estamos acompanhando reivindica que anjos eles têm poder para agir sobre a mente humana, né? A gente não tem muitos versículos bíblicos que enfatizem esse tipo de ação, mas assim como um homem de carne e osso, matéria, ele pode se comunicar com outro homem de carne e osso, com outro homem, matéria, assim também um anjo pode se comunicar com outro anjo, ou seja, um espírito se comunicar com outro espírito. E assim também um anjo que é espírito pode se comunicar com o nosso espírito, né? Então, a gente, o autor, na verdade, quando ele assume essa posição, ele reivindica o fato de que um anjo pode tentar, né, conduzir pessoas ao pecado, e assim também um anjo ele poderia nos proteger do mal e nos trazer consolo. E para isso ele cita Jesus sendo consolado ali no Getsemane. Bom, o fato é que anjos cuidam praticamente dos crentes, das pessoas que servem a Deus, do início da sua vida até o final. Ficam alguns versículos aqui embaixo. Mateus 18 falando sobre os anjos cuidando das crianças. Salmo 91 dizendo que não permitiria, né, que tropeçássemos com pés em pedra. Salmo 34, se não me engano, fala versículo 7, falando sobre os anjos nos guardando até na nossa velhice. E Lucas 16, que a gente acabou de dar uma olhada, os anjos nos levando para perto de Deus no final da nossa trajetória.
E aí, a gente chega num segundo ponto, e já encaminhando para o final aqui, a questão do anjo da guarda. Os anjos, o anjo da guarda, né, ele é aceito dentro de algumas tradições. E qual que é a base para o anjo da guarda? O texto de Mateus 18:10, que nós já devemos ter lido aqui em outras ocasiões, mas que vale a pena a gente dar uma olhada. Porque baseado nesse texto, a gente tem a ideia de que um anjo específico ele é responsável por guardar uma pessoa em especial, né? Jesus falando sobre os pequeninos, ele afirma: Vede, não desprezeis alguns desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus cumprem, ou sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Aqui você tem a indicação de anjos de alta posição, porque veem a face de Deus, e são anjos que guardam os pequeninos, né? Então, a gente tem a ideia aqui de um anjo guardião para cada pequenino, né? Ou para cada pessoa, como diria em algumas tradições. Daniel capítulo 10, do versículo 10 ao 21, é utilizado para reivindicar a ideia de que existem anjos que cobrem nações, né? Que existe um anjo para cada nação. Tanto anjo mau como anjo bom. Então vamos dar uma olhadinha lá em Daniel, para deixar eu voltar aqui do Zoom. Daniel, dentro do capítulo 10. Cadê Daniel? Perdi Daniel de vista. Não está no Novo Testamento. Daniel, capítulo 10, do versículo 10, né? Eis que certa mão me tocou e fez com que eu me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse: Homem muito amado, entende as palavras que vou dizer, levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando comigo esta palavra, levantei-me tremendo. Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia, esse aqui é o versículo, né? Quando fala o príncipe do reino da Pérsia, a gente não poderia pensar que esse aqui seria um homem, porque ele resistiu a um anjo. E um homem não tem mais poder do que um anjo, né? Pelo menos é o que entendemos quando lemos o texto que diz que os anjos foram feitos um pouco mais, com uma glória um pouco maior do que a nossa. Então esse príncipe do reino da Pérsia seria um anjo caído, um demônio, que é responsável por aquela nação, né? Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia, né? Você não imagina Gabriel, um anjo, sentado, tomando um vinho ali, né? Com Ciro, com Dario, com Artaxerxes, né? Você imagina que esses reis e que esse príncipe aqui são anjos. Então, esses aqui são versículos que formulam a base para que as pessoas entendam que existem anjos que cobrem nações, né, dentro de sua hierarquia. Outro versículo utilizado para enfatizar a doutrina do anjo da guarda é o anjo que libertou Pedro. Como eu disse, Pedro estava preso, um anjo veio e libertou, e ele vai até a casa de alguns irmãos. Aí em Atos 12, no versículo 15, ou no 7, eu acho que é no versículo 15. Deixa eu ler aqui. Atos 12, no versículo... pegar do 13. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo, não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: Está fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. E diziam: É o seu anjo. Aqui existe novamente a ideia de que Pedro possuía um anjo da guarda, um anjo específico. E havia também a ideia na época de que o anjo da guarda da pessoa assumia, né, a forma da pessoa, e por isso essa menina estaria aqui vendo o anjo de Pedro e não o próprio Pedro.
Apocalipse 1:20, você tem o anjo da igreja, né? As famosas 7 cartas do Apocalipse. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, em Sardes, em Tiatira, em Laodiceia, em Esmirna. Esse aqui dá uma ideia de que cada igreja teria um anjo. Acho que eu não preciso nem dar um pulo lá, né? A gente conhece bem. E a gente tem a ideia do anjo mediador, tanto em Jó 33:23 como em Zacarias 3:1. O de Zacarias 3:1 é interessante, mas vamos a Jó primeiro, né? Porque essa história de um anjo mediador, ela não é tão rotativa dentro da igreja, e eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada no versículo que ele fundamenta. Jó 33, versículo 23. Se com ele, pois, houver um mensageiro, né, um anjo, um intérprete, um entre milhares, para declarar ao homem a sua retidão, então terá misericórdia dele, e lhe virá, acho que eu deveria estar marcando aqui, e lhe dirá, livra-o para que não desça a cova, já achei resgate. Quem está falando aqui é um dos amigos de Jó. A gente conhece que Jó estava na sua enfermidade e se justificava diante de Deus e de seus amigos, enquanto seus amigos lhe acusavam. Aqui a gente está vendo um dos amigos de Jó repreendendo Jó novamente, né, e defendendo Deus, ou, né, algo assim. Então, esse amigo está falando, se com ele, pois houver um anjo, né, um intérprete, um entre milhares, para declarar ao homem a sua retidão, ou seja, se dentre milhares tiver um anjo para interceder por ele, então terá misericórdia dele. Então Deus terá misericórdia dele. Ele dirá, livra-o para que não desça a cova. Um anjo, então, aqui estaria intercedendo por Jó, se Jó fosse reto. É isso que esse seu amigo, né, está dizendo. Agora vamos a Zacarias 3, eu acho que é o 3, deixa eu voltar aqui. Zacarias 3:1, é isso mesmo. E ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué. Aqui, né, a gente está num período pós-cativeiro babilônico, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo, tirai-lhe estas vestes sujas. E a Josué disse, eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. Então a gente tem um anjo, ou o anjo do Senhor, né? Aqui pode ser entendido como a segunda pessoa da Trindade, pelo caráter de purificar dos pecados, por interceder pelo servo do Senhor, né? Mas alguns podem interpretar apenas como um anjo que está fazendo esse processo de mediação. Então, as ideias de um anjo mediador parte aí desses dois textos que são bem interessantes, na verdade, Jó 33 e Zacarias 3:1. Mas, contudo, entretanto, meio que em oposição à doutrina de que haveria um anjo da guarda, a gente tem muitos textos que mostram anjos, de uma maneira geral, protegendo o povo de Deus. E não um específico para cada pessoa, né? Você tem o Salmo 91, né? E aos seus anjos dar ordem para que não tropecem com o pé em pedra. Você tem que um anjo libertou os apóstolos da prisão em Atos 5:19, né? O segundo ponto aqui. Você tem quando Paulo, prisioneiro, indo para Roma numa embarcação, a embarcação já para naufragar, um anjo anima Paulo, né? Para falar que ninguém vai morrer nesse naufrágio, mas que todo mundo vai chegar em Roma. A gente não tem um anjo específico para cada um. A gente tem um anjo que livrou Daniel, um anjo sustentando Elias, anjos livrando Eliseu, mas a gente não tem menção de que seria um anjo específico responsável pelos profetas. Então existem algumas contradições nessas duas linhas, de que anjos de fato protegem as pessoas, mas que não necessariamente seria um anjo específico que acompanha uma pessoa durante toda a sua vida, mas que sim
anjos, né, de acordo com a vontade de Deus em ocasiões específicas. Então, esse texto que está aí na tela é exatamente esse ponto que nós colocamos, né? A Bíblia não fornece texto para dar base suficiente para dizer que tem um anjo para cada, mas existem muitos anjos que fazem essa função. A gente tem aquela menina que viu que Pedro tinha sido liberto da prisão e ninguém acreditava nela e alguém falou assim, deve ser o seu anjo. A gente tem a ideia de que a cultura daquela época acreditava na menção do anjo da guarda. E como eu disse, né, acreditava que esse anjo podia até assumir a forma da pessoa que ela guardava. E por isso o texto ele foi escrito dessa forma, né? Mas não existe uma teologia muito sólida para enfatizar que realmente a guarda da pessoa aconteça por um único anjo. Então é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Sim. Essa última objeção aqui, a Bíblia também não deixa claro se existe um guardião ou anjos específicos para cuidar das crianças em geral, né, naquele texto de Mateus, mas a gente pode ter a ideia também de que o Senhor estava falando que existem anjos que cuidam dos pequeninos de uma maneira geral, e não um anjo em específico para cada um, da mesma maneira como para os demais homens, né? E o livro de Daniel, assim como o restante, não é o suficiente para a gente dizer que existe um anjo cuidando de cada nação. A gente tem uma citação, a gente tem uma evidência, né? Mas que você precisaria de mais textos bíblicos, de outros autores, de mais revelação, para você formar uma teologia mais sólida, que a gente pudesse falar, não, realmente, tem um anjo aqui no Brasil, outro nos Estados Unidos, outro na França, né? E cada anjo aí administra um país, administra um território. O que a gente tem são algumas citações que são um pouquinho vagas, né? Mas que é interessante e serve muito bem para a gente aí, pensar como seria essas hierarquias, como que seria essa organização dos anjos na administração, no cuidado, no juízo da terra e no cuidado dos homens. Pessoal, é isso. A gente está encerrando por aqui então esse terceiro momento aí, onde a gente está comentando um pouquinho sobre os anjos. Como eu sempre faço, reforcem os estudos de vocês, tá? Através de literatura, através de outras pequenas videoaulas que a gente tem aí na internet. É sempre importante vocês manterem um cronograma de leitura diário, seja dos textos bíblicos que nós colocamos aqui, seja da apostila, para que assim vocês possam ter essas teorias fixas. Existem boas bíblias de estudo que têm aí bons diagramas, que tem alguns estudos específicos sobre anjos, que é legal dar uma olhada também, né? A Bíblia de Estudo Pentecostal, por exemplo, tem um pequeno trecho que fala só sobre o anjo do Senhor, que a gente trabalhou na aula passada. Tem outras também, mas que é muito importante para você estar crescendo e estar fixando esse conhecimento a respeito desses seres, né, do qual as pessoas falam tanto nesses últimos tempos. Então, muito obrigado, tenham aí um excelente dia ou noite, dependendo do horário que você está assistindo, e Deus te abençoe.